Hey, hey, psis! Bem-vindos à nossa aula sobre as síndromes psicóticas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre as grandes síndromes psicopatológicas e a avaliação sindrômica em saúde mental. A temática dessa aula é importante porque quando nós recebemos demandas relacionadas às psicoses, geralmente a gente tem um grande desafio nas mãos. Seja porque o nível de insight dos pacientes psicóticos tende a ser muito baixo, seja porque o nível de desorganização em torno do paciente também tende a ser muito frequente, seja porque em algumas condições psicóticas a gente tem mudanças muito significativas na personalidade do sujeito. Isso exige do profissional um nível de conhecimento mais profundo, um nível de dedicação e também um olhar não somente para as questões específicas do paciente, mas também a gente precisa muito de psicoeducação, a gente precisa muito fazer um trabalho conjunto ali com a família para que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento, né? Porque essa característica de ter pouco insight sobre a doença dificulta muitas vezes a boa terapêutica do caso. Então a gente precisa realmente investir o nosso tempo, a nossa energia em psicoeducação, para que a gente possa ter ali aliados no tratamento do paciente, tá? Então, nós vamos trazer aqui esse conteúdo em 2 videoaulas, porque quando eu estava preparando aqui os nossos slides, eu me dei conta que ficaria muito extenso se a gente fosse estudar tudo numa sequência só. Nós teremos um conteúdo mais introdutório agora, trazendo alguns conceitos relacionados às síndromes psicóticas. Falaremos de algumas dessas síndromes, mas o conteúdo específico sobre a esquizofrenia, que é a grande síndrome, né? Aquela que realmente tem mais literatura, que tem uma frequência mais alta e que tem características muito específicas, nós iremos estudar na sequência, na próxima videoaula. Então, primeiro a gente fundamenta a discussão aqui, traz algumas outras síndromes e depois a gente vai falar da esquizofrenia. Combinado? Então, vamos começar aqui falando agora sobre as características das chamadas síndromes psicóticas. O que elas têm aí como marcante, em comum, né? Então, primeiro ponto, que geralmente é algo que chama bastante atenção, que faz a gente formular hipóteses em torno das síndromes psicóticas, é a presença de alucinações e delírios, que são sintomas nucleares, no caso das psicoses, são sintomas positivos da psicose. Além de alucinações e delírios, é comum que haja pensamento ou comportamento desorganizados, você pode ter os dois, inclusive, juntos. Em alguns casos, pode haver também comportamento catatônico, tá? E as alterações que são evidentes tanto na vida pessoal como na vida familiar e na vida social. Tanto que, muitas vezes, ou geralmente, a demanda relacionada a um quadro psicótico vem através de alguém, né, algum familiar, algum amigo, algum conhecido, ou até mesmo um estranho na rua, né? Que acaba trazendo esse paciente que está apresentando esse quadro psicótico para que ele seja tratado por um profissional de saúde mental, tá? Então, são condições que geralmente têm uma gravidade bastante acentuada dentre as grandes síndromes da psicopatologia, sem dúvida. Essas são as que geram mais desorganização para o sujeito e para o meio no qual ele está inserido, que geram também mais insegurança técnica para os profissionais. Então, a gente precisa olhar para isso aqui com bastante atenção para se apropriar desse conteúdo, para estar preparado quando essas demandas chegarem, porque não necessariamente elas vão chegar somente nos serviços de saúde mental. As demandas relacionadas a psicoses chegam para a gente nos mais variados serviços e, como eu já falei, tá? Eu, por exemplo, trabalho em saúde do trabalhador e recebo demandas que aparecem com queixas muitas vezes inespecíficas, a equipe não sabe relatar o que está acontecendo, mas ao descrever eu consigo identificar que se tratam de quadros psicóticos, né? E aí na avaliação, na intervenção, a gente confirma essa hipótese, ok? Então a gente tem que estar preparado para essa demanda independente do local onde a gente trabalha. Mas vamos lá. Uma coisa que é necessário que a gente deixe bem marcado é que na psicopatologia, nas diversas perspectivas, não existe um consenso, uma definição clara, precisa, única sobre o que é psicose.
Então, nós temos três grandes perspectivas, né? Três grandes orientações no campo da psicopatologia, que são uma visão psicodinâmica, uma visão fenomenológica e a visão da psiquiatria clínica. Então, nessas três grandes escolas ou três grandes perspectivas em psicopatologia, nós vamos ter modelos explicativos diferentes para o que seria uma psicose, tá? No caso da orientação psicodinâmica, a ênfase recai sobre a relação do sujeito com a realidade. Então, o que é que se entende em psicodinâmica? Que existe uma perda do contato do sujeito com a realidade e que existem distorções que são muito marcantes, tanto na percepção do sujeito sobre a realidade, como também da relação do sujeito com a realidade. Quando eu falo de orientação psicodinâmica, é claro que eu estou me referindo à psicanálise e também a toda aquela base da psiquiatria, né, que já existia ali antes de Freud, que ele foi bebendo dessa fonte, e também me refiro aos autores que vieram depois e que mantiveram aí essa perspectiva, né? Vamos lá. Na visão fenomenológica, qual é a base da psicose? O que é que se entende, né? A fenomenologia, como o próprio nome já diz, ela olha para o fenômeno. Ela parte daquilo que está sendo observado ali. Então, essa visão que a gente tem das funções psíquicas, por exemplo, é muito utilizada dentro de uma perspectiva fenomenológica, né? Então, o que se entende é que a base da psicose são profundas modificações no eu corporal, então a vivência que o sujeito tem com relação ao seu próprio corpo, suas próprias experiências, né? E modificações profundas também no senso de gerência do self. Então você tem a noção de eu, esse eu integrado, que no caso da psicose, essa capacidade que o sujeito tem normalmente ou deveria ter de autodeterminação, né? De entender a si mesmo e fazer um processamento de informação do mundo a partir dessa perspectiva é algo que está modificado por conta da doença, né? E aí o que a gente tem? Na psicose, nessa visão fenomenológica, você vai ter uma transformação muito significativa da forma como o indivíduo vai se dirigir para o mundo e como ele vai se relacionar também com as outras pessoas. Essa mudança grande, né, na forma como o sujeito se relaciona com os outros e com o mundo, sofre a chamada inversão do arco intencional da consciência. O que é que significa isso? É que a forma como a gente se relaciona com o mundo geralmente funciona da seguinte maneira. Eu tenho a minha noção integrada de eu, né, quem eu sou, a minha percepção sobre mim mesma, a partir dessa experiência de consciência, da minha consciência, eu olho para o mundo. Tá? Então, eu me relaciono com o mundo a partir da consciência que eu tenho sobre mim mesmo. Só que no caso da psicose, o que a fenomenologia vai dizer? Que você vai ter uma percepção subjetiva invertida no caso do paciente psicótico. Porque é como se esse mundo externo invadisse a consciência do sujeito. Percebe? Então, não é o eu olhando para o mundo, interpretando o mundo. É o mundo atacando, invadindo o sujeito, tá? E aí, a gente vai ter, no caso da psicose, a presença de alterações básicas, alterações fundamentais na estrutura das experiências que são fundamentais para o sujeito. Então, todos nós, todos os seres humanos, né, têm experiências que são baseadas na vivência de tempo e espaço. A gente estudou sobre isso nas funções psíquicas. No caso do paciente psicótico, ele tem alterações nas experiências relacionadas a tempo e espaço. Ele vivencia tempo e espaço de uma maneira diferente. E aí, a gente vai ter como resultado disso, do fato do sujeito estar em uma percepção de tempo e uma percepção de espaço diferente do que o grupo social no qual ele está inserido, né? Ele vai ter, esse grupo social a gente chama de senso comum, aquilo que é compartilhado pelo grupo, compartilhado pela sociedade, né? Como esse sujeito ele tem essas alterações nessa vivência de tempo, nessa vivência de espaço, ele perde elementos que são compartilhados pelo senso comum.
Então, com isso, com o tempo, esse sujeito vai se tornando cada vez mais distante, a percepção dele, né? A consciência dele sobre o funcionamento do mundo, sobre a relação com as outras pessoas, vai se distanciando cada vez mais como um efeito dessas alterações que a gente tem na vivência de tempo e na vivência de espaço. No caso da psiquiatria clínica, ela vai utilizar como referencial os parâmetros que são sugeridos pelos grandes manuais diagnósticos, né? No caso, a CID e o DSM. Então, no caso, quando se fala de psicose para a psiquiatria clínica, o que é que os psiquiatras vão buscar? Eles vão identificar a presença de sintomas psicóticos, né? Com base nesses grandes manuais, o que seriam esses sintomas psicóticos, né? São clássicos, são característicos da psicose. Delírios, alucinações e as desorganizações, que são bastante marcantes, que eu já mencionei para vocês. Então, desorganizações do pensamento e desorganizações do comportamento. Não necessariamente todo psiquiatra vai conduzir o seu trabalho focado especificamente na psiquiatria clínica. Nós temos, por exemplo, psiquiatras que usam elementos ali da psicodinâmica, nós temos psiquiatras que usam elementos da fenomenologia, tá? Então, a gente pode ter ali uma combinação, né, dessa visão da psiquiatria clínica com outras vertentes também, ok? Nós falamos aqui das diferenças de concepção sobre o que é a psicose, mas existem 2 pontos que são consenso. Então, independente da orientação, da abordagem, se entende que pacientes psicóticos, em geral, apresentam um nível de insight sobre os seus sintomas, um nível de insight sobre a sua doença muito prejudicado. Então, é aquilo que a gente aprende na graduação, né? Quando o paciente está delirante, não adianta tentar conduzir uma linha de argumentação, porque, por definição, o delírio é algo que não segue essa linha de argumentação, ele é fechado em si mesmo. Então, eu lembro de uma professora que dizia: não discuta, não tente argumentar com o paciente quando ele está delirante, porque você não está discutindo com o paciente, você está discutindo com o sintoma. Então, espera, né, intervém medicamentosamente, né, e aí, uma vez que o paciente esteja novamente centrado, esteja se reorganizando, a gente pode entrar nesse nível, né, e a partir daí fazer a nossa intervenção. Então, esse nível de insight, essa capacidade de perceber que aquilo que está acontecendo com ele é um sintoma, é uma doença, é algo que, na maioria dos casos, é difícil de ocorrer, né? Então, o insight é prejudicado. Eu acredito que talvez esse seja o ponto mais complicado, assim, para os profissionais e para as famílias, né? Para todo mundo que tem que lidar com um paciente com psicose. Porque você tem ali uma série de intervenções que são feitas e que não necessariamente você vai conseguir ter um nível de adesão, um nível de resposta tão rápido quanto você teria em outros tipos de quadros que a gente costuma tratar, né? Porque para que o paciente possa aderir bem a um tratamento, necessariamente ele precisa entender que precisa de um tratamento. E no caso das psicoses, nem sempre isso é possível. Então, é um trabalho que tem que ser feito ali de pouco a pouco, né? Ao longo do tempo, para ir construindo isso com o paciente e construindo isso com os familiares também. E um outro ponto que é consenso é que os transtornos psicóticos quase sempre são muito graves. Então, eles têm essa característica de perturbar, né, profundamente tanto o indivíduo. Então, tem alterações profundas, em alguns casos, inclusive alterações profundas na personalidade do sujeito, como também ele tem essa característica de gravidade de perturbar profundamente as pessoas próximas. Então, eu posso assegurar para vocês que um quadro psicótico dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, é muito mobilizador, né? A depender do tipo de quadro que o paciente está apresentando, a sintomatologia que ele está apresentando, o conteúdo do delírio que ele está apresentando, isso pode realmente gerar muito desgaste naquele ambiente, tá? Então, a gente precisa intervir também sobre essa questão, tá? E aí, quais são as grandes síndromes psicóticas? A primeira delas é a esquizofrenia, que nós vamos estudar na próxima videoaula.
E as demais nós vamos estudar agora, que são esquizofrenia tardia, transtorno delirante, transtornos psicóticos agudos, breves e transitórios e o transtorno esquizoafetivo, tá? Vamos começar aqui então? Então, qual é a característica central do transtorno delirante? Ponto importante, anota isso porque ajuda no diagnóstico diferencial. Você tem ali como algo central, algo que define o transtorno delirante, o surgimento e desenvolvimento de um delírio ou de um sistema delirante. Então, às vezes, o que você vai ter é a apresentação de vários delírios menores que se unem, né? Que se conformam em torno de uma mesma ideia, tá? A gente chama isso de sistema delirante. E aí, onde é que entra o ponto aqui diferencial com relação a outros tipos de síndromes psicóticas? É que você tem, de forma considerável, a preservação da personalidade, da afetividade, da cognição e do resto do psiquismo, tá? Então, no transtorno delirante, normalmente você não vai ter uma grande modificação do funcionamento do sujeito. Você não vai ter, por exemplo, o pensamento ou comportamento desorganizado. Você não vai ter, geralmente, sintomas negativos marcantes. Você vai ter ali a presença marcante do delírio, tá? Então, é isso que é o central. Mas você não tem as outras grandes modificações que se observam em outras condições. Além disso, esses delírios eles vão ser geralmente bem organizados, bem sistematizados, são muitas vezes não, em geral, eles são voltados para uma temática específica, tá? Então, eles não vão se modificando, migrando, mudando, ampliando, eles ficam ali cristalizados, organizados em torno de uma determinada área da vida do sujeito. Digamos, uma ideia delirante sobre a questão do ambiente de trabalho, ou uma ideia delirante, ali um delírio sobre um conteúdo de relacionamento amoroso, tá? O delírio em torno da criação de determinada coisa, que, sei lá, a cura para uma doença. Então, você tem ali o delírio, ele é bem delimitado, ele tem características específicas, bem organizado, bem sistematizado, tem toda uma linha de raciocínio bem construída em torno dele, ocupando um domínio da vida e da personalidade do sujeito, mas não compromete o todo do funcionamento do sujeito, não compromete o resto do funcionamento do sujeito, tá? Não são comuns alucinações, mas se elas surgirem, elas também são relacionadas ao mesmo conteúdo do delírio, ok? Elas também giram em torno desse conteúdo, desse elemento característico do delírio que está sendo apresentado. E geralmente ocorre em pessoas com mais de 40 anos, então na faixa entre 40 e 50 anos de idade, e costumam ter um curso crônico e um curso estável. Então você tem ali um surgimento um pouco mais tarde, né, entre 40 e 50 anos, e a manutenção desse delírio, das características ali desse delírio ao longo do tempo, se cronificando, ok? A chamada esquizofrenia tardia, que é uma nomenclatura que não está presente nos grandes manuais atualmente, então a CID e o DSM não utilizam esse termo, mas é uma forma de psicose que tem característica esquizofreniforme, né? Então, você tem o termo, ela é chamada de esquizofrenia tardia porque ela surge mais tarde, ela surge depois dos 50 anos, geralmente entre 50 e 60 anos. Então, esse é um ponto aqui importante também para um diagnóstico diferencial. Então, antes não havia ali qualquer indicador relacionado a essa condição, mas a partir dos 50 anos, se surgir pela primeira vez alguma coisa ali, já vai, né, um primeiro surto ali nesse período, você já pode fazer uma hipótese em torno de esquizofrenia tardia, tá? Então, surgem delírios que, em geral, são organizados e que são acompanhados de alucinações. Então, veja, aqui, vamos fazer um diferencial logo aqui. Então, o transtorno delirante, você tem o núcleo central do delírio, acontece geralmente entre 40 e 50 anos, ok? Você geralmente não tem a presença de alucinação, pode ter, mas nem sempre tem, geralmente não tem, ok?
E aí, no caso da esquizofrenia tardia, ela acontece mais tarde, então a partir dos 50 anos, e geralmente é organizada e acompanhada de alucinações. Então, a gente já tem aqui a diferença entre essas duas, tá? No caso da esquizofrenia tardia, você também vai ter uma relativa preservação da personalidade, sem ter alterações mínimas com relação à afetividade e vontade. Então, você vê ali que a característica central é a presença dos delírios, das alucinações e que surge após 50 anos. Os transtornos psicóticos chamados agudos, breves e transitórios, que tem como característica sintomas mais ou menos parecidos, ali, semelhantes com a esquizofrenia. Então, você vai ter ali alucinações e delírios presentes, né? Você pode ter a presença de alucinações e delírios. Só que qual é a diferença, gente? Por que eles são agudos, breves e transitórios? Porque a remissão é relativamente rápida, tá? Então, o quadro se instala e remite rapidamente, ok? Você pode ter ali um surgimento bem agudo, você pode ter o discurso e comportamento desorganizados, tá? Geralmente, esse quadro eclode e alcança uma gravidade de até 2 semanas, por isso que ele é agudo, é breve, é transitório. Então, o sujeito pode nunca ter apresentado nada que seja ali indicativo, né, de uma esquizofrenia, de um transtorno psicótico. Aquilo se apresenta naquele momento por pouco tempo, tá? Você vai ter, então, essa remissão rápida dos sintomas, que pode acontecer ali em dias ou semanas, e não vai implicar em deterioração da vida social, empobrecimento psíquico ou em formas de sintomas negativos ou perdas cognitivas. Então, no caso dos transtornos psicóticos agudos, breves e transitórios, você não tem os prejuízos que você teria em outras síndromes psicóticas, né? Uma parte dos casos surge após estressores, então a gente consegue muitas vezes mapear, identificar ali a etiologia. Você percebe que existe ali uma condição, uma experiência que o sujeito vivenciou que foi intenso para essa pessoa e ela teve essa reação aguda, né, psicótica diante daquela situação. Então você teria ali situações como assalto, um acidente grave, a morte de alguém importante para a pessoa, ou a pessoa se perder, né, em algum lugar. Então se perder na cidade, se perder em uma floresta, por exemplo, são experiências que são intensas para o sujeito e a forma como ela reage a essa situação é através de um episódio psicótico ali, tá? No transtorno psicótico breve, nós vamos ter a predominância de sintomas floridos com ideias delirantes ou deliroides. Em geral, esses conteúdos são paranoides. Você vai ter a presença de alucinações visuais e ou auditivas, muitas vezes com intensa perplexidade, confusão mental, turbulência emocional e você pode ter ansiedade acentuada e medos difusos, tá? Então, um quadro que apareça com essa série de sintomas, né? Então, ansiedade acentuada, medos difusos, confusão mental, turbulência emocional, ideias delirantes e ou deliroides, alucinações, tudo isso aqui junto com uma duração muito breve, é característico aí de uma síndrome psicótica breve. Os sintomas catatônicos também podem estar presentes, então a gente tem aqui alguns sintomas que são típicos, né? Mas que podem mudar muito, então, tanto na natureza como na intensidade. Então, às vezes, você pode ter ali sintomas que surgem de um dia para o outro e desaparecem ali no mesmo dia. Você pode ter sintomas exuberantes, floridos e que mudam rapidamente. Então, você tem ali casos que têm um início agudo, com estressores importantes e que desencadeiam um quadro, tá? Então, aquilo aparece e dentro de poucos dias já desaparece, ok? E, de modo geral, indica um melhor prognóstico para esse tipo de episódios psicóticos. Então, os pacientes que apresentam um transtorno psicótico agudo ou breve, eles tendem a ter um prognóstico melhor, né, do que
pacientes que apresentam outras síndromes psicóticas. Observando ali a etiologia, observando o curso da doença, observando a forma como os sintomas se instalam de forma rápida, a gente consegue fazer ali uma hipótese diagnóstica de que se trata de um transtorno breve, tá? Por quê? Porque nas outras síndromes psicóticas, a forma como os sintomas vão emergindo, vão surgindo, vão eclodindo ao longo do tempo, tem um ritmo, uma cadência mais demorada. Tá? Então, no caso do transtorno psicótico breve, vem um monte de sintoma de vez, dura alguns dias e depois desaparece, percebe? Então, o nível de comprometimento geral do sujeito é menor. E, por fim, o transtorno esquizoafetivo. Aqui a gente tem uma categoria, né? Uma síndrome que se utiliza para um grupo de pacientes que você não consegue entender, não consegue classificar exatamente. Eles nem estão exatamente dentro do campo da esquizofrenia, nem estão exatamente dentro dos transtornos de humor, né? Então, existem transtornos de humor graves em que você tem a presença de sintomas psicóticos. Nós vimos isso, né, nas síndromes relacionadas, por exemplo, síndromes depressivas, a gente tem alguns quadros assim. Mas no caso do esquizoafetivo, o termo ele já remete exatamente a isso, porque ele tem o componente afetivo, o componente do humor, mas ele tem também o componente da esquizofrenia. Então ele fica ali naquele limiar. Se a gente pegar uma linha, né, e traçar, então a gente teria, por exemplo, a esquizofrenia, a gente teria o transtorno esquizoafetivo, a gente teria, por exemplo, a mania dentro do transtorno bipolar. Eles fariam parte de um mesmo espectro, mas eles estariam em locais diferentes, tá? Em pontos diferentes. Então, quais são as características desse transtorno esquizoafetivo? Você tem ali a presença de sintomas que são necessários para você fazer um diagnóstico de esquizofrenia, mas ao mesmo tempo, né, em conjunto, a gente tem sintomas que são típicos de um episódio de depressão maior, de mania ou de um episódio misto, ok? Então, a gente fecha aqui a primeira parte do nosso conteúdo sobre as síndromes psicóticas e a gente vai agora na sequência, já te peço para já dar play aí e já ir direto comigo, porque nós vamos falar sobre a síndrome psicótica mais característica, né, que é a esquizofrenia. Vamos lá?